Você sabia que a imagem refletida no seu espelho obedece a uma lei da natureza? Não? Então fica comigo para te contar depois da vinheta. Olá, pequenos físicos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física com o seu professor Marcos Kelvin. Na aula de hoje, nós falaremos a respeito das leis sobre a reflexão da luz e o que é uma imagem. Então vem comigo que fica aí e coloca o cinto que a viagem vai ser longa mais uma vez. Olha só! Nós vamos entrar agora dentro da óptica geométrica no conteúdo reflexão da luz, pessoal. Então agora nós vamos começar a estudar a reflexão da luz. E a primeira coisa que nós vamos estudar aqui são as leis que regem a reflexão da luz. Tu já deve lembrar, lá das aulas passadas, que a luz ela tem três fenômenos que podem acontecer com ela: reflexão, refração e absorção. Na aula de hoje nós vamos nos debruçar na reflexão da luz. Então, olha só o que é bacana aqui, ó. A reflexão da luz acontece da seguinte maneira. Então, tu já deve ter se olhado no espelho, por exemplo, ou tu já deve ter jogado uma luz em um objeto, no espelho, no objeto que reflete. Essa luz, ela incide no espelho e é jogada para um outro lugar. Então, ela reflete aqui nessa superfície S, tá? Digamos que aqui eu tenho um meio 1, aqui eu tenho um meio 2. A luz incidiu na superfície, que é a separação entre esses dois meios. O espelho, por exemplo, incidiu, refletiu. Beleza? Ótimo. Sabe o que representa essas linhas aqui, ó? Essas linhas representam que o aterramento do espelho está desse lado. Ou seja, a parte refletora está do outro lado. Ótimo. Então, essa parte é que reflete a luz. Então, a luz veio, incidiu no espelho e refletiu. Esse raio que está incidindo no espelho, nós iremos chamar de raio incidente. Raio incidente. Aí ele incidiu, refletiu. Ele refletiu nessa direção aqui, ó, na direção desse raio R, que nós iremos chamar de raio refletido. E iremos simbolizar pela letra R, de refletido, né? Esse raio incidente, ele incidiu em um ponto específico do espelho, nesse ponto bem aqui, ó. Esse ponto do espelho, ele tem uma reta normal. Lembra o que é normal? É perpendicular, 90 graus. Então, bem nesse ponto do espelho, que foi onde o raio de luz incidiu, ele vai ter uma reta normal. Beleza? Ótimo. Olha só aqui um detalhe. Como o raio incidiu no espelho nessa direção aqui, olha só, entre o raio incidente e a normal, nós teremos um ângulo que nós chamaremos de ângulo de incidência. E galera, presta atenção aqui no professor Marcos Kelvin. Esse ângulo sempre é medido entre o raio incidente e a reta normal. Galera, eu já estou vendo as questões tentando te enganar, colocando esse ângulo incidente entre o raio incidente e a superfície. Não, não é aqui, galera, não é aqui, ó. Aqui não é ângulo de incidência, tá? Não é com a superfície. Sempre nós iremos medir com relação à normal. Aí nós também temos aqui um ângulo Rzinho, que é a abertura entre a reta do raio refletido e a reta normal. Então aqui nós temos aquilo que nós chamaremos de ângulo de reflexão, que me diz com que ângulo o raio refletido saiu. Pessoal, primeira lei da reflexão. Tanto o ângulo incidente, tanto o raio incidente, como a reta normal, como o raio refletido, eles estão no mesmo plano. Tu tá vendo que eu desenhei todos os três aqui na lousa, nesse mesmo papel? Tá vendo? Eu não precisei puxar nenhuma reta para cá, assim para fora da lousa, ou lá para dentro. Não precisei. Todos ficaram no mesmo plano.
Isso porque sempre I, N, R são coplanares. Mas o que tem de mais importante aqui pra gente é a segunda lei. Olha o que ela diz, segunda lei, olha só. O ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são iguais, galera. Ângulo de incidência e ângulo de reflexão são iguais, pessoal. Iguais. Turma, sempre o ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão, tá? Independentemente da superfície que eu tenha. Pode ser uma superfície reta, como essa daqui, ou uma superfície curva, ou uma superfície deformada, não importa. O ângulo de incidência sempre vai ser igual ao ângulo de reflexão. Eu só peço para tu tomar cuidado com uma coisa, que às vezes a reta normal não é essa vertical aqui. Nesse caso, a reta normal foi essa vertical aqui, beleza. Mas em outras superfícies, pode ser que a reta normal ela esteja numa outra direção, inclinada para a direita ou para a esquerda. Vai depender do ponto em que a luz incidiu naquela superfície. E aí basta tu pegar aqui tua régua e fazer um ângulo de 90 graus com a superfície. Quer ver um exemplo? Olha só. Se a superfície fosse curva assim, ó, e o raio incidisse nesse ponto aqui, por exemplo, a reta normal estaria bem aqui, ó. Deu para entender o que eu te falei? Bacana? Vamos lá, então, ó. Leis da reflexão. Primeira lei, I, R, N coplanares. Segunda lei, ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. I, raio incidente. R, raio refletido. N, normal. S, superfície. Ângulo de incidência, ângulo de reflexão. Bacana, pessoal? Então, todas as vezes que a luz incidir num objeto, numa superfície, e refletir, ela vai refletir obedecendo a essas leis aqui. A natureza, os fenômenos da natureza acontecem obedecendo a leis. E essa é a da reflexão. Beleza? Agora que tu já sabe sobre essas leis, vem aqui comigo que eu vou te contar como é que se forma uma imagem. Olha só aqui, ó. Olha só aqui, ó. Imagem, pessoal. Bom, tu já deve ter olhado no espelho e já viu tua imagem no espelho. A tua imagem é uma imagem de um corpo extenso, uma fonte extensa. Aqui, nós vamos primeiro nos debruçar numa imagem formada por um único ponto, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, um ponto luminoso, tá? Uma fonte de luz, que é um ponto, fonte de luz pontiforme, tá? Se não lembra, eu vou deixar o card aqui em cima para tu ir assistir as outras aulas, que eu falo sobre essas definições, tá bom? Esse ponto aqui que vai emitir os raios de luz, ele emite raios de luz para todas as direções. E nós vamos chamá-lo de ponto objeto. Então, ele vai emitir luz para todas as direções. Mas eu vou pegar somente dois raios de luz, que vão incidir nesse espelho aqui, olha só. Então, eu peguei aqui o raio 1, ele incidiu no espelho e refletiu. Refletiu de qualquer forma, professor Kelvin? Nananina, não. Ele refletiu seguindo as leis da reflexão. Ângulo de incidência igual a ângulo de reflexão. Passa normal aqui, incidência igual a reflexão. Beleza? Ah, beleza. Então, incidiu, refletiu. Ótimo. Eu peguei um outro raio de luz, ó. Um que vem aqui, incidiu e refletiu. Ei, quanto é que vale esse ângulo de incidência aqui, ó? Quanto é que vale esse ângulo de incidência? Quanto? 0 graus, não é verdade? Por que 0 graus? Porque ele está bem em cima da normal, não tem abertura nenhuma. Logo, se o ângulo de incidência vale 0, o ângulo de reflexão vai valer quanto? 0 também. Aí ele vai refletir bem em cima. Eu só coloquei do lado para te dar uma ideia melhor. Agora, preste atenção aqui no que é muito bacana, olha só. Eu tenho aqui um observador, tá? Esse ozinho aqui, ó, é um observador, esse olhinho aí, tá? Aí, olha o que eu fiz. Tá vendo esse raio de luz refletido? Eu peguei os prolongamentos dele, eu prolonguei ele lá para trás do espelho. Tá vendo esse outro raio de luz refletido aqui, ó?
eu também o prolonguei, ó, lá para trás do espelho. E olha o que aconteceu. Eles se cruzaram nesse ponto aqui, ó, galera. Eles se cruzaram nesse ponto aqui, que eu chamei de pelinha. Pessoal, pelinha é a imagem de P. Professor, como assim? Pelinha é a imagem de P. Tu não já se olhou no espelho? Não parece que tu tá lá atrás do espelho? Quando tu olha um objeto no espelho, não parece que ele tá atrás do espelho? Não parece? Por exemplo, tu estivesse observando aqui, ó, esse ponto luminoso através do espelho. Tu tem a nítida impressão de que os raios de luz estão vindo de pelinha. Parece que os raios de luz todos vêm de pelinha. Isso porque pelinha é a imagem do P. Olha só que eu anotei aqui para ti, ó. Os prolongamentos de todos os raios refletidos no espelho, vindos de P, passam por pelinhas. Todos. Se eu pegar todos os raios de luz aqui, ó, e fizer a lei da reflexão, se todos eu fizer a lei da reflexão e prolongar todos vão passar por pelinha. Faz aí na tua casa para tu ver só. Todos passam por pelinha. Pega o teu transferidor aí e faz exatamente o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Faz só para uns 5 raios, tu vai ver que todos eles passam por pelinha. E aí, pessoal, olha só esses triângulos, né? Que se formaram aqui, ó. Esses triângulos são semelhantes, galera. Esses triângulos são iguais. Isso quer dizer que essa distância de P até o espelho aqui, que eu chamei de I, e a distância de pelinha até I, são idênticas. Têm o mesmo tamanho. Ou seja, P e pelinha estão equidistantes do espelho, ou seja, estão à mesma distância do espelho. A distância, a reta de P até I é igual a pelinha até I. Ou seja, o objeto e a imagem estão sempre à mesma distância do espelho. Pega o espelho, bota na tua frente, anda para trás. A tua imagem não vai se afastar mais do espelho? Se aproxima dele. A tua imagem não vai se aproximar mais? Isso é porque o objeto e a imagem estão sempre à mesma distância do espelho. Olha, fico todo arrepiado esse tipo de coisa, galera. Tu já sabe isso daí, tu já sabe. Eu só estou formalizando para ti. Por falar em formalizar, olha uma coisa que eu preciso te falar aqui agora. Nós vamos considerar como sendo real quando for efetivamente os raios de luz que estiverem passando. Então, por exemplo, esse objeto aqui é um objeto real, porque são efetivamente os raios de luz que estão emitindo aqui, que estão sendo emitidos, tá? Agora, nós iremos considerar virtual tudo aquilo que for formado por prolongamento dos raios. Olha só esse ponto pelinha. Foram os raios que se cruzaram ou os prolongamentos dos raios? Muito bem, os prolongamentos dos raios. É por isso que em um espelho plano, a imagem de qualquer objeto real vai ser sempre uma imagem virtual, porque ela vai ser formada pelos prolongamentos. Bacana, né, pessoal? Que aula legal! Essa aula aqui, primeira sobre reflexão da luz. E nós vamos ver muito mais ainda. Fique comigo. Tchau!